Bom, gente, então esse é o nosso segundo vídeo de Geografia Agrária, onde a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento desse espaço agrário, as suas características, suas funções hoje, né? Como essa terra é utilizada, principalmente voltada à produção, e algumas disputas que permeiam esse espaço agrário, tá? Então vamos lá. Primeiro, diferenciando, aí para quem lembrar da aula de questões ambientais, eu falei um pouco sobre isso rapidamente, né? Diferença aqui do intensivo para o extensivo. Então trouxe imagens para poder facilitar o entendimento de vocês. Então a gente pode falar sobre uma agricultura ou pecuária, né, intensiva, quando a gente fala aqui sobre bastante uso de máquinas, né, de nova tecnologia, então aqui é marcado pela mecanização, né, além de ser voltado para a exportação. Então aquela ideia dos commodities, né, onde a gente produz alguns determinados grãos, né, milho, soja, o açúcar mesmo, então tudo isso que é voltado à exportação, né, que são os commodities, são produzidos principalmente dentro desse espaço de agricultura ou pecuária intensiva, né? E o que isso mostra assim, de diferença entre o intensivo e o extensivo? Então, aqui tem aqui as imagens que eu vou mostrar para vocês. Aqui o intensivo, isso daqui acredito, se não for, né, esse é um carrinho que joga, que ele borrifa alguma coisa, né? E se não for isso daqui regando essa plantação, né, é o uso de agrotóxicos. Então, assim, é alguma coisa que ele está borrifando ali nesse carrinho. Né? Então, é o uso da máquina para essa produção, certo? É muito mais fácil do que você usar aqui a mão de obra, claro. Então, essa tecnologia é o que marca aqui o uso da agricultura intensiva. Aqui no caso da pecuária, olha só, temos a pecuária intensiva aqui, com o boizinho lá preso em algumas câmaras, né? Aqui ele só fica ali parado e se alimenta. Ele é criado principalmente para a finalidade do abate, né? Com isso, a principal diferença que fica, essa aqui é uma carne mais cara, né? A principal diferença que fica é que, como ele não se movimenta, isso é uma coisa para vocês gravarem, né? Da diferença do intensivo para o extensivo. Quando a gente pensa em intensivo, é o boizinho preso, né? Como ele não se movimenta, não exercita os músculos e com isso a carne fica mais macia. No caso do extensivo, ele é criado se alimentando de pastagem ali em aberto, né? Então ele caminha, o músculo dele é um pouco mais exercitado e com isso mais forte, né? Então acaba que ele fica uma carne um pouco mais dura. Então assim, só para diferenciar mesmo, né? Mais ou menos essa a característica que marca aí para gravar, né? Para ficar mais fácil de gravar a diferença entre o intensivo e o extensivo. Então vamos lá, produção intensiva, a gente pensa em mecanização, né? E a produção como a forma disposta aqui nessas imagens, né? São em máquinas, em latifúndios também, né? Mas claro, voltado à empresa, à tecnologia, à indústria. E o extensivo aqui usando principalmente mão de obra, né? Humana mesmo, sem tanta mecanização, menos técnica, usando ali a agricultura itinerante, né? Ela funciona em latifúndios, no caso da pecuária, que é ali com esses hectares, né? Mais hectares para esse gado se alimentar. Bom, algumas outras características ao longo da história do nosso espaço agrário, então, são aqui falando da mecanização do campo, né? A gente tem nos anos 50 a chamada Revolução Verde, que é esse processo de modernização da agricultura, onde foi começado a ser utilizado então, essas tecnologias voltadas ao espaço agrário, né? A produção agrícola, a pecuária. Nesse momento, as cidades já haviam sido modernizadas, né? A gente tem nos anos 50 isso. Aqui no Brasil foi o período de maior crescimento da produção industrial, né? Ali por volta dos anos 50 mesmo, na metade do século XX. Essa Revolução Verde, então, ela trouxe essa modernidade também para dentro do espaço agrário, substituindo a mão de obra humana, né, por máquinas, principalmente. Ou
requerendo dessa mão de obra, né, que entendesse de máquinas, como por exemplo ali quem pudesse pilotar máquinas agrícolas, mas é claro que uma máquina agrícola ela cumpre um papel de muitas pessoas, né, que estariam trabalhando naquela lavoura, ali, naquela plantação. Com essa substituição da mão de obra, a gente teve o chamado êxodo rural, né, bastante marcado aí, principalmente no século XIX e século XX. Né, com essa mecanização, a mão de obra foi substituída e esses trabalhadores rurais eles precisaram procurar emprego em outros lugares. Né. Aqui uma imagem que traz um pouco isso, olha só, aqui a gente tem as máquinas aqui atrás, os caminhões, né, e eles saindo ali daquela terra, indo em direção aí, ó, a, a outros lugares, né, em busca de novos empregos, de novas oportunidades. Né. Nesse momento, foi o momento que muitos desses trabalhadores rurais saíram do Nordeste, por exemplo, para virem para o Sudeste, né, para o Sul, para espaços mais urbanizados, para as cidades grandes, né, visando ali produzir, mesmo que seja agricultura familiar, e claro, dar uma oportunidade para os filhos estudarem, né? E, enfim, essa é a história mais ou menos de muitas das nossas famílias, por exemplo, né? Eles entendiam que ali era uma oportunidade de colocar os filhos na escola, né? Para que eles pudessem crescer dentro da cidade grande. Bom, então aqui eu trouxe outra charge, né? Olha aqui, ó. Tem essa família ali chegando ali na Aviação Futuro, que é o ônibus ali, né? E são essas pessoas indo justamente para São Paulo, que é a marca aí da cidade grande, né? A gente teve, durante esse período, pós-Revolução Verde, um fluxo muito grande de pessoas vindas do Nordeste, né, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que eram as principais cidades grandes assim do Brasil nesse momento. Isso não foi uma característica só do espaço agrário brasileiro, né? Isso foi uma modernização global, veio seguindo uma lógica de crescimento de tecnologias, né? E vieram implementar um pouco mais colocar essas tecnologias dentro da sociedade que nós conhecemos. Então, modernizou o campo, mas também modernizou as cidades, né? Cresciam então com essas tecnologias os complexos chamados complexos agroindustriais, que são grandes extensões de terra onde eram usadas lógicas industriais para a produção desses produtos agrícolas. E com isso, a consequência que é o êxodo rural. Assim nasceu também o que a gente chama de agronegócio, né? Aí é comumente ali voltado à exportação de commodities. Como eu falei, os commodities, olha aqui, sendo produzidos aqui, né? Já foram colhidos, provavelmente aqui é só a distribuição, né? A limpeza, eu não sei mais ou menos como funciona essa máquina, mas para vocês terem uma ideia assim, do que é usado dentro do espaço agrário. Né? Então, assim, é realmente uma indústria. Esses containers aqui, eles são containers que têm muitas dessas commodities, né? Podem ter soja, milho, café, né? Para exportação. Daqui é levado, olha só, navios, ou então, principalmente em navios, né? Esse agronegócio, então, ele tem como principais características a mecanização, como eu falei, a vinda dessa tecnologia, nessas máquinas substituindo a mão de obra, as vastas extensões de terra, que são os latifúndios, e aí, quando a gente fala em latifúndio, é pensando nisso mesmo, são vastas extensões de terra. Também existe o minifúndio, que são extensões de terra menores, né, e que são usados principalmente para agricultura familiar, ou então para produzir algum determinado produto ali para as feiras que a gente conhece, né, que são pequenas feiras, feirinhas agrícolas, né, as famosas feirinhas. Com isso é produzido principalmente no minifúndio. O latifúndio ele é mais voltado à exportação, certo? A gente tem a agroindústria, né, que faz parte desse agronegócio, como sendo esse ambiente onde eles produzem, né, onde eles separam ali, todas essas mercadorias, né, todos esses produtos. Além disso, uma outra característica é
o uso de agrotóxicos, né? E conservantes também. Então, agrotóxicos, porque para você manter uma plantação, uma vasta plantação, você precisa de alguma coisa que impeça a vinda de insetos ou pragas, né? Que possam devorar e acabar com essa produção. Então, o agrotóxico ele é utilizado para conseguir impedir isso, fazer com que essa plantação ela dure mais. E os conservantes também, né? Para que esses produtos não apodreçam com facilidade. Então, com isso, eles duram mais, esses produtos agrícolas duram mais e geram mais riquezas, né? É a característica da maior parte do que a gente consome hoje também, né? Muito conservante e muitos agrotóxicos.